Vocês já pararam para pensar vivendo sem internet? Bom, no caminho desse vídeo, vamos falar sobre a tecnologia que mudou o nosso estilo de vida. Olá pessoal, meu nome é Hugo, sou engenheiro elétrico com especialização em telecomunicações e comunicações móveis. E para iniciar o nosso bate-papo sobre tecnologia de rede, primeiro precisamos definir o que é rede. Podemos definir uma rede como um conjunto de protocolos e serviços que permitem distribuir uma informação processada ou não por um canal de transmissão de um ponto A a um ponto B ou até mesmo a distribuição difusa dessa informação. Em termos de uso, a tecnologia de rede pode ter aplicações comerciais, corporativas e domésticas. O acesso à internet nos proporcionou os mais diversos tipos de serviços. Internet Bank, a comunicação entre pessoas, o entretenimento interativo como jogos online, o consumo de conteúdo educacional ou artístico, e agora, com a telemetria, os eletrodomésticos inteligentes, a medição de consumo de energia e água, a medição de temperatura e umidade e até mesmo a presença ou não de pessoas em determinados cômodos da casa. Tudo isso rodando sob a tecnologia de rede. Todo o processo de evolução tecnológica na história, existe um marco onde uma tecnologia passa a ser utilizada com mais frequência. E é durante a terceira revolução industrial que percebemos uma convergência de maior uso da tecnologia de rede. E é durante esse período da terceira revolução industrial, onde temos a produção automatizada com a introdução da eletrônica e dos PLCs, a invenção da TV e do rádio, o lançamento de satélites de comunicação e o nascimento e o crescimento da indústria da informática. Todos esses fatores contribuíram para alavancar o uso da tecnologia de rede. É claro que no início do uso da tecnologia, tudo era mais ou menos manual. Por exemplo, uma telefonista na década de 60 utilizava patchcords para conectar uma chamada telefônica numa mesma central, o que era administrável devido à pouca demanda de conexões. Mas é no presente, com a indústria 4.0, a produção de inteligência artificial incorporada com IoT, Cloud Computing e Big Data, que a tecnologia de rede se faz mais presente. Entretanto, a evolução da tecnologia de rede foi subestimada e o uso de gambiarras para suprir a falta de alguns recursos para o seu funcionamento foram utilizados. Um bom exemplo é o NAT, que utiliza as portas dos protocolos TCP e UDP para fazer um mapeamento de IP e porta e permitir que usuários com IP privado possam ter um IP público na internet. E isso descaracteriza totalmente a filosofia da tecnologia, que é a independência de camadas. E como funciona a tecnologia de rede? Bom, podemos dizer que para organizar essa bagunça toda, que é prover uma gama imensa de serviços de tipos diferentes, entre dispositivos diferentes, a tecnologia de rede utiliza um princípio bem básico, que é a disciplina. Colocando uma hierarquia dentro da arquitetura de rede, a tecnologia impõe regras de comunicação entre as partes que compõem esta estrutura. E a organização que a tecnologia introduz é o que nos permite utilizar com liberdade e até mesmo implementar novos serviços. A hierarquia imposta pela tecnologia de rede é feita através de camadas ou níveis, que chamamos de pilhas de protocolo. Cada camada tem por função prover serviço para a camada imediatamente acima dela. Com isso, a tecnologia consegue criar uma abstração, entre as camadas do resto da implementação da rede. Fazendo uma analogia, cada camada é como se fosse uma máquina virtual. Cada camada N de um dispositivo fala com a camada N de outro dispositivo, utilizando, assim, protocolos para cada camada como uma espécie de acordo entre as partes, para estabelecer como se dará a comunicação. Então, podemos definir que um conjunto de camadas e protocolos utilizados numa rede é chamado de arquitetura de rede. É importante definir também a função de cada camada. E para isso, vamos utilizar o modelo de referência OSI, que na prática não é utilizado com os protocolos que temos hoje. Mas, de fato, a definição de cada camada é bem representada por esse modelo. Então, falando de cada camada, a primeira camada é a camada física. Nessa camada,
é tratar dos bits brutos, ou seja, nessa camada temos a definição de variáveis como a voltagem de cada bit 0 e 1, o tempo que esse bit vai ficar no meio de transmissão, o tipo de comunicação, se vai ser half ou full duplex, e até mesmo a pinagem do conector físico. Na segunda camada, temos a camada de enlace de dados. Nessa camada, a função principal é corrigir os erros oriundos do canal de transmissão bruto e também fornecer um controle de acesso ao meio para redes que têm um meio compartilhado. Isso é muito importante. Inclusive, esse controle é considerado como uma subcamada, a subcamada de acesso ao meio dentro da camada de enlace de dados. Na terceira camada, temos a camada de rede. Nessa camada, temos o controle da operação da subrede e de como os pacotes irão chegar até o destino através de rotas. Em redes de difusão, essa camada, como não temos um problema muito grande de roteamento em redes de difusão, o roteamento é muito simples, então nesses tipos de rede, a camada 3, a camada de rede, é frequentemente estreita ou até mesmo inexistente. Na camada 4, temos a camada de transporte. Essa camada pega os dados das camadas superiores e os divide em unidades menores. E também assegura que esses fragmentos de dados cheguem até o seu destino. Uma outra função também é determinar o tipo de serviço. Na camada 5, temos a camada de seção, que oferece o controle da seção dos mais variados tipos de serviço da camada de transporte. A camada de apresentação não se preocupa com a movimentação de bits. Ao invés disso, ela gerencia a abstração das camadas inferiores, tornando possível a comunicação entre dispositivos com diferentes representações de dados. Na última camada, temos a camada de aplicação. É nessa camada que ficam os protocolos mais comumente utilizados pelos usuários. Um exemplo é o protocolo HTTP. Além do modelo de referência de camadas OSI, temos o modelo TCP/IP, que foi utilizado na avó da internet, a ARPANET. Eles têm muito em comum, apesar da diferença óbvia na quantidade de camadas. O modelo OSI tem 7, o modelo TCP/IP tem 4. Entretanto, na prática, o que temos é um modelo híbrido de 5 camadas, que é um modelo mais aderente às redes mais modernas que temos hoje. Agora vamos falar sobre o tipo de serviços e aplicações que rodam sobre uma rede. Devemos ter em mente que cada tipo de serviço ou aplicação tem requisitos e premissas para que possam utilizar uma determinada rede. Portanto, podemos definir os tipos de serviço como orientados à conexão e não orientados à conexão. Fazendo uma analogia com os serviços orientados à conexão, eles podem ser considerados como se fosse um sistema telefônico. Ou seja, para que haja a comunicação, a transmissão da informação, primeiro deverá ter se iniciado uma conexão, ter se estabelecido uma conexão. E após os dados terem sido entregues, transmitidos com sucesso, essa conexão é desfeita. Já o serviço não orientado à conexão é muito parecido com o sistema postal. Numa carta, a gente preenche o destinatário, né? E cada carta é enviada e é transmitida de forma independente de todas as outras. Se eu tenho duas cartas, né? Uma carta é enviada primeiro e a segunda é enviada depois. A primeira carta vai chegar primeiro. Claro que na tecnologia de rede nós temos artifícios para retardar a chegada dessa primeira carta para que a segunda carta chegue primeiro. Muitos serviços têm prioridades diferentes. Então, em rede, nós utilizamos o QoS para dar prioridade para as mensagens desses serviços cheguem primeiro, mais rápidos ao seu destino, mesmo que tenham saído no mesmo instante de outras mensagens. Então, ainda dentro dos serviços orientados à conexão e não orientados à conexão, nós temos uma subdivisão quanto à conexão. Uma conexão pode ser confiável ou não confiável. Alguns serviços vão preferir uma conexão confiável. Por exemplo, a transferência de grandes volumes de informação. Eu preciso saber do receptor se ele recebeu aquela informação na sequência certa, sem erros. Então, é importante. Agora, para outros tipos de serviço, a conexão não confiável faz mais sentido. Por exemplo, o streaming de áudio e vídeo. Não tem por que eu perder um frame ou perder
uma comunicação de voz, né, ter um minuto ali de silêncio e o receptor pedir para eu retransmitir essa mensagem, né? Não vai fazer muito sentido. Então, como por exemplo aí no slide, uma conexão não confiável, nós temos o protocolo RTP, o Real Time Protocol, que trafega sobre o UDP. Ele não tem confirmação, tá, de que a mensagem foi recebida pelo receptor e, portanto, é um protocolo utilizado para esse tipo de serviço de voice streaming, que nós vamos ver agora aqui na parte prática. Dois exemplos, né? O RTP, né? E também o serviço de DHCP, que é o serviço de fornecimento de IPs dinâmicos numa rede. Bom, pessoal, agora, como eu disse anteriormente, vamos iniciar a parte prática, né? Só colocar uma observação que todos os protocolos, os serviços, né, orientados à conexão, utilizam protocolos de acordo com o tipo de conexão, né? Não confiável e confiável. No caso do fluxo, né, os dados brutos do usuário, né, ele trafega num meio não confiável para o serviço de voz, né, o serviço de voz e vídeo, e utiliza o protocolo RTP, Real Time Protocol. E agora o controle desse fluxo, né, do streaming, né, desse vídeo, desse áudio, ele fica a cargo do protocolo RTSP, que já utiliza uma conexão confiável. Então, só para deixar claro que esse controle, né, da conexão fica a cargo dos protocolos acima, né, os protocolos de aplicação, acima dos protocolos de camada 4, de camada de transporte. Então, só para a gente deixar claro assim, e iniciar os nossos testes aqui. Bom, pessoal, continuando aqui com a parte prática, como eu havia dito, vamos fazer um trace, né, coletar um trace do protocolo RTP, o Real Time Transport Protocol, e do DHCP. O RTP como exemplo de uma conexão, um serviço orientado à conexão, sem ser uma conexão confiável, e o DHCP não orientado à conexão e não confiável. Então vamos lá. Aqui essa é a câmera aqui que eu tenho no meu Home Assistant, que eu tenho um fluxo, um streaming aqui via protocolo RTP. E nós vamos coletar aí fazer um dump na interface lá do meu servidor. Aqui é a configuração da minha câmera, aí o IP dela, 192.168.1.230. E o meu servidor, o meu Home Assistant aqui, 192.168.1.240. Então vamos ver aqui a interface. Interface essa aqui, ó, 19WLP2S0. TCP dump. Vamos escrever trace. Vou deixar coletando alguns pacotes. Ok, está bom. Bom, vamos verificar agora aqui. Vamos baixar o arquivo CPU. Vamos baixar o arquivo aqui. Já baixou. Vamos filtrar pelo protocolo. Então aqui, o IP do meu servidor, o IP da câmera e o protocolo RTP, camada 1, 2, camada 3, camada do IP.
camada de transporte, como o UDP aqui trabalha como transporte, mas na verdade o RTP aqui é que tem a função tanto de transporte quanto de aplicação dos dados de user plane aqui do streaming de vídeo, né? Então é isso aqui, trace simples. Agora vamos fazer o outro teste. Agora vamos simular um serviço de DHCP. Conexão. Nesse teste, vamos simular uma placa solicitando IP. Esse servidor tem duas placas, duas placas de rede. Uma placa de rede Wi-Fi USB, eu vou ativar ela. Essa placa aqui. Essa placa aqui, ó, ela vai pegar o IP final 199, 192.168.1.199. Eu vou deixar o trace armado. Já deve ter pego o IP. Já pegou o IP. Posso já finalizar aqui o trace. E vou pegar lá baixar o arquivo. Então aqui, ó, tem o meu servidor, né, pela placa de rede. Nós podemos confirmar até aqui, né, pelo MAC address, né? Vamos ver se bate aqui. C4 12 F5 2D D2 28. Ele solicitando, fazendo um broadcast e pedindo um IP, né? E o meu roteador fornecendo o IP final 199, né? Então é um exemplo de conexão, um serviço não orientado à conexão, utilizando uma conexão não confiável, porque aqui eu não tenho depois nenhuma resposta do meu servidor confirmando o recebimento do IP, né? Então, pessoal, por hoje por esse vídeo é só isso e até mais.